Ainda segunda à noite, nas ruas da cidade. Durante aquela caminhada, já tinha passado por vários telefones públicos quebrados, até que achou um funcionando, mas infelizmente não foi útil. Fez 3 ligações seguidas para Elisa e as chamadas caíam direto na caixa postal. Queria contar sua trágica descoberta sobre o vampiro da festa. Queria confirmar se seus avós tinham recebido notícias dele. Mas não conseguia contato com a moça, onde diabos ela teria se metido. Definitivamente, Benjamin vivia uma baita maré de azar. Até mesmo reencontrar Ingrid, que poderia ter sido seu porto seguro em meio àquele mar de tragédias, também caminhou para um desfecho ruim. Eles nunca tinham brigado daquele jeito. Nunca tinham chegado a sentir raiva de verdade um do outro. Se perguntava se sua nova condição estaria influenciando seu humor, pois ele andava péssimo. Para piorar, aquela maldita fraqueza só aumentava. Sentia que seu corpo precisava se restaurar, mas de nenhuma forma pensava ou desejava comida. Naquele furacão de acontecimentos, a única forma de conter a pressão, de não explodir de vez, era se afastar e espairecer. Em outras ocasiões, extravasaria com alguma festa e alguns alteradores de consciência, mas naquele contexto, não havia nenhum clima para isso. E, na verdade, ele nem sabia se aquele tipo de substância teria efeito sobre seu cérebro. Só restava caminhar pela noite. Velho hábito este que contrariava totalmente o senso comum da maioria dos medrosos e acuados cidadãos daquela cidade. Benjamin, apesar de um garoto de apartamento criado com os avós, tinha desenvolvido um espírito livre e destemido, que o fazia desafiar os riscos mundanos. Ele adorava explorar todo tipo de canto inóspito. Era mais uma das formas que possuía de se rebelar contra o que chamava de sistema de repressão. Tinha convicção de que a liberdade de todos era intencionalmente roubada através da inoculação venenosa do pânico que todos absorviam pelas notícias de jornal. Noticiários sanguinários que faziam mais um tipo de terrorismo do que jornalismo de fato, estampando toda a violência urbana em troca do dinheiro. As pessoas consumiam aquilo como forma de entretenimento e autoflagelação. Benjamin resistiria contra tudo isso e não se curvaria. Ainda mais agora que era uma criatura das trevas, um condenado, um monstro saído debaixo da cama de criancinhas. Pessoas normais sentiriam arrepios na espinha ao evadir pela tenebrosa saída do esconderijo dos renegados, passando por túneis desativados daquela antiga estação de metrô, já tomada por mendigos e usuários de drogas, mas ele não. Pior do que a estação abandonada eram as ruas lá fora, um cenário nada amistoso, longe disso. Aquele era um bairro de periferia relativamente próximo do seu bairro de criação, um misto de comércio e habitações, tudo bastante precário, que à noite ganhava ainda mais um clima de filme de apocalipse zumbi. As calçadas eram tomadas por prostitutas, bêbados, malandros de todo tipo, que marcavam ponto nos bares insalubres, nas casas de jogos e nos prostíbulos. A escória parecia não escolher dia e hora. Os andares acima daqueles pequenos prédios facilmente seriam dados como abandonados, não fossem pelas poucas luzes de televisores que tremulavam em uma ou outra janela. Era como se todos estivessem escondidos, trancafiados, se protegendo dos seres rastejantes lá de fora. Benjamin estava usando praticamente a mesma roupa havia dias. Tinha trocado apenas a blusa ensanguentada, uma cortesia de Seiko. Naquele estado totalmente desgrenhado, talvez até pudesse se misturar aos transeuntes, mas preferiu não se expor. Evitava as vias mais movimentadas e se esgueirava pelas fétidas ruelas. Isso o levou a refletir pela primeira vez sobre um paradoxo que guiaria sua vida a partir de agora. Ao mesmo tempo que se via numa posição favorável daquela cadeia alimentar e não tinha medo daqueles indivíduos horrendos ao seu redor, sentia a necessidade de preservar seu segredo. Sentia que se sua condição fosse revelada em público, seria impossível conter uma cadeia de consequências que levariam ao seu fim. Se deu conta de que seria um predador, se anônimo, e uma presa, se descoberto. Só arriscou alguma aproximação quando precisou usar as estações públicas de telefonia para tentar contato com Elisa.
Maldita hora para ter se revoltado contra tecnologias de comunicação e abandonado o uso de celular. Bingo! Foi isso que deu um estalo em sua mente. Lembrou-se da recente rede social que eventualmente usava para se comunicar com os amigos gamers. Considerava aquele modismo banal uma sabotagem para aprisionar mentes fracas e evitava na maior parte do tempo, mas que agora poderia ser útil. Só precisaria de uma conexão de internet e poderia deixar uma mensagem para sua amiga, mas onde àquela hora e naquele lugar? Aqueles bares estavam longe de possuir qualquer tecnologia relevante e os cassinos e prostíbulos não eram bem lá uma lan house para fornecer esse tipo de serviço, ainda mais para quem não tinha um puto no bolso. O jeito seria conseguir um maldito celular emprestado, mas aparelhos com conexão móvel eram uma modernidade que a maioria daqueles pés rapados não teria disponível. E agora? A maldita fraqueza só aumentava e tinha chegado a um ponto que pesava sua mente e dificultava pensar em uma solução. Enquanto se camuflava pelas ruelas, tentando visar algum maldito com um aparelho celular moderno, ouviu um assobio discreto vindo às suas costas. Olhou para trás, viu a silhueta de uma moça no contraluz oscilante de um antigo e baixo poste avariado. As mulheres ali, naquele deserto imundo, que não fossem mendigas maltrapilhas, eram garotas de programa. Provavelmente era esta a condição daquela que o chamava. Teria ela um aparelho celular decente? Benjamin não tinha muitas escolhas e se dirigiu à garota, atendendo ao gesticular insinuante que a mesma fazia para ele. Cruzando a pequena rua irregular, Benjamin se encaminhava rumo à moça. O jovem sentiu suas pernas fraquejarem e veio junto uma sensação estranha de queimação interior, como se suas veias ardessem. Esforçou-se para manter a concentração e abordar a garota. Ei, isso vai soar estranho, mas não é o que está pensando, disse já adiantando a explicação. Eu estou precisando enviar uma mensagem pela internet. Será que você não teria um celular para me ajudar? O rapaz cambaleante tropeçou e se escorou na moça, que o acolheu imediatamente de forma sensual. Claro, posso fazer o que você quiser, disse a garota já se enroscando em Benjamin e o puxando contra seu corpo. Não espere, não é nada disso. O rapaz tentou se desvencilhar, mas foi invadido pelo odor daquela mulher. Não apenas pelo perfume barato, mas pelo cheiro da carne humana, do suor de suas glândulas. Quase podia ouvir o sangue correr pelas suas veias. Sentiu de forma tão nítida como jamais um humano poderia e o desejou. Desejou aquela carne como só um animal, só um predador poderia desejar. Cobiçou de forma tão voraz e verdadeira que por um segundo voltou a si percebendo o quão grotesca era aquela sua ambição. Foi nesta fração de tempo que seus instintos também de animal lhe alertaram do perigo iminente na retaguarda. Benjamin virou-se como um felino alerta, numa velocidade sobre-humana, a tempo de interceptar o golpe de um gatuno vigarista que vinha à sua espreita. Como se a cena transcorresse em câmera lenta, viu a luz do poste refletir na lâmina que o homem elevava com a mão e não teve dificuldade para parar o ataque. Em seguida, ouviu a moça aflita chamar pelo nome do vigarista e apressar uma reação por parte dele. Percebeu então que tinha sido alvo de uma emboscada. O bandido se aprumou rapidamente, investiu num novo golpe contra Benjamin, que dessa vez se desviou tão rapidamente que seu ofensor passou batido como um trem, e sua lâmina em riste atingiu a moça no ombro. Ela ajoelhou-se de dor, com o objeto enfincado em sua carne, enquanto seu comparsa tentou fugir, mas antes de conseguir dar qualquer passo, foi içado por Benjamin. A luz do poste novamente reluziu, mas agora foi sobre o sangue da garota que escorria. Mesmo à distância, o olfato de Benjamin construiu nitidamente o paladar daquele líquido em sua boca, como se ele estivesse ali presente. Este foi o momento em que percebeu sua consciência humana o deixando. Como nunca experimentara, nem no momento de maior raiva, sentiu uma fera crescer dentro de si. Sentiu a empolgação diante da presa fácil, sentiu a urgência por satisfazer-se, sentiu a glória da vitória sobre seus detratores, sentiu a ira e a despejou em suas vítimas.
pouco a pouco cedeu. Cedeu à irracionalidade, cedeu à pressão de não mais negar aquele instinto, de não ter que combatê-lo com uma lógica civilizatória. Simplesmente entregou-se, deixou-se inundar por uma selvageria que jamais acreditou carregar consigo. Retirou a lâmina do ombro da garota e a agarrou, enquanto ainda segurava o seu comparsa. Em seguida, movido por um impulso bestial, fazendo uso de sua força sobrenatural que até então não conhecia, saltou sobre uma marquise carregando as duas presas, uma em cada mão. Quase que simultaneamente ao pouso, Benjamin afundou o rosto no ferimento da garota e em sua boca se projetaram presas que facilitaram o trabalho de dilacerar ainda mais a musculatura e abundar o sangue. Fazia isso ao mesmo tempo que sufocava suas duas vítimas, apertando-as pelo pescoço com uma mão implacavelmente forte, que mais parecia um torniquete, rápido o suficiente para que não tivessem tido nem um segundo sequer para gritar, mas com a pressão exata para não matá-los. Uma destreza nata de um assassino impetuoso. Na sequência, dominado por aquele instinto mortífero recém-libertado, que lhe dizia exatamente o que fazer, conferindo magicamente uma experiência homicida, se deu conta de que as gargantas que tinha em mãos seriam fonte muito mais abundante daquele elixir e investiu contra o pescoço do gatuno que o atacara há pouco. Agora sim, tinha alcançado seu troféu. Pela primeira vez, sentiu o êxtase hipnotizante de um fluxo sanguíneo correndo para dentro de si, bombeado em pulsos fortes por um coração aflito, um coração lutando desesperadamente pela sobrevivência, que gole após gole ia perdendo o ritmo acelerado e se entregando. Aquela torrente de emoções parecia uma orquestra executando o ápice de uma peça e preparando para o repouso. A noção de tempo e espaço estava totalmente perdida, até que, como num último rufar de tambores, o coração cessou de vez, reverberando na mente de Benjamin. O cadáver do homem pendeu e foi jogado na superfície da marquise, enquanto a mulher acompanhava a cena com a angústia de saber que o seu destino provavelmente seria o mesmo. E foi. O êxtase de sangue era inebriante. Benjamin sentiu sua pele corar, o corpo aquecer e suas veias pulsarem. Sentia-se vivo, vivo como nunca havia sentido, e o frenesi ainda presente, a sensação de sede insaciável, o fez mergulhar novamente naquela sinfonia de morte, bebendo violentamente da mulher, vidrado com o ritmo cardíaco explosivo que conduzia aquela orquestra, até que novamente ela cessou. Talvez ele ainda tivesse empolgação para mais uma, 10, 100 rodadas daquela obra, mas a ausência de outras vítimas forçou sua saciedade. Sentiu-se pleno como se tivesse recebido a descarga de 10 clímax sexuais de uma vez. Largou seu peso e deixou-se repousar relaxadamente sobre os corpos de suas vítimas. Ficou ali por alguns instantes, desfrutando irracionalmente de seu triunfo. Lentamente foi recobrando a consciência do momento presente. Aos poucos voltou a perceber os sons que o circundava, as vozes dos vermes da cidade, os odores das ruas. Em seguida, alarmou-se ao se dar conta de que alguém poderia ter testemunhado aquela cena e correu sua visão aguçada pelas janelas dos prédios ao redor. Aliviou-se por aquele ter sido um ambiente propício para sua devassa e ninguém sequer ter notado qualquer movimentação. A noite naquele fétido bairro era território conveniente para a morte. Sua mente revigorada agora raciocinava fluida e levemente. Benjamin sentia-se objetivo como um computador, tanto que se permitiu compreender empaticamente o dilema de sua amada. À primeira vista, aquelas áreas caóticas pareciam um ótimo lugar para se alimentar, já que possuíam abundantes vítimas, mas eram ao mesmo tempo extremamente arriscadas. Até que ponto valeria a pena manter-se ali na estação, se alimentando perigosamente? De fato, fazia sentido querer resolver o problema de uma vez por todas. Ter alimentação farta e em um local seguro. Estava mais claro do que nunca, pelo menos naquele instante. Enquanto sua mente parecia anestesiada e maquinava pensamentos, empurrou indiferente os cadáveres para junto da parede do prédio, desceu da marquise e caminhou sem destino, preocupado apenas em afastar-se ainda mais da avenida movimentada.
Percebeu que sua farra tinha deixado vestígios e usou a camisa para limpar-se, descartando-a depois em qualquer canto. Seu corpo estava aquecido pelo sangue abundante que bebeu e, ao notar a temperatura da noite, teve um impulso inconsciente de fechar a jaqueta, não por frio, pois em sua nova condição não poderia incomodá-lo, mas por um reflexo humano totalmente espontâneo. Foi aquela percepção que, alguns passos a seguir, religou sua humanidade e Benjamin pôde começar a processar as cenas animalescas que havia protagonizado. Sentiu nitidamente o modo racional e indiferente que estava até então se desligando aos poucos, depois sentiu a emoção retornar. Uma emoção que começou a crescer e o oprimir tanto, ao ponto dele só querer apagar aquelas memórias. Começou a correr, na tentativa de se cansar e tirar o foco daqueles pensamentos, mas seu corpo sobrenatural estava recarregado, sem sentir qualquer desgaste com aquele mísero esforço. Correu por incontáveis quilômetros, simplesmente se afastando da área urbana, como se fugir daquela cidade fosse uma maneira de fugir de si mesmo. Benjamin conseguiria lidar com a culpa de ser um assassino cruel para toda a eternidade? Estaria correndo perigo ao se afastar tanto do refúgio dos renegados?